Tiago, capítulo 5, nos fala a respeito dos ricos. De primeiramente, eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. 6. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Nesses primeiros versículos, Tiago está falando a respeito da miséria daqueles que são ricos e que conseguiram a riqueza enganando e diminuindo o salário dos trabalhadores. Aqueles que não remuneram as horas extras, que não pagam os direitos dos trabalhadores e que procuram enriquecer pela exploração do trabalho alheio. O texto fala ainda que do que adianta a pessoa enriquecer com tanto ouro e com tanta prata. O ouro e a prata que a pessoa junta acaba enferrujando. E a ferrugem do dinheiro mostra que todo o esforço que fizeram foi um esforço inútil. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vemos Jesus falando aqui no versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus ensinou que juntar riquezas na terra permite que as traças e a ferrugem consumam. É por isso que em Tiago, no capítulo 5, ele fala que o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Dará o testemunho de que eles juntaram e se preocuparam apenas com tanta riqueza que acabam tendo muita ferrugem nos seus tesouros. De tanto que juntaram, e o fato de terem juntado muito vai mostrando que não se preocuparam em juntar tesouros nos céus. Esse texto é uma crítica com relação às pessoas que são ricas? Não. É uma crítica com relação às pessoas ricas que apenas se preocupam com riqueza. Aqueles que se preocupam em seguir o reino de Deus e que abrem muitos negócios e ficam muito ricos e usam a riqueza para investimentos no reino de Deus e que colaboram com o reino de Deus, não ficam com as suas riquezas enferrujadas, mas as riquezas estão sendo constantemente aplicadas e investidas em trazer riquezas para o reino de Deus, riquezas sociais naqueles que investem em projetos que distribuem educação, saúde e trabalho social. Ele está falando aqui a respeito daqueles ricos que se preocupam apenas com si mesmos e que se preocupam em juntar dinheiro para olharem e satisfazerem
apenas ao seu próprio interesse de dizerem que estão bem. Então veja o que você tem feito com as riquezas que você tem juntado. Que você não seja alguém que junta riquezas negando os direitos dos trabalhadores e apenas com o propósito de ser mais rico sem trazer uma contrapartida para o reino de Deus, para a sociedade, para as pessoas. Segunda parte fala nos versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Os versículos 7 e 8 mostram Tiago despertando um tema muito fundamental para todo cristão. Todo cristão deve aguardar a vinda do Senhor com paciência. Muitos estão se esquecendo de que a sua vida cristã, quando participam da celebração do corpo e do sangue de Cristo, que estão fazendo um memorial de que o Senhor voltará e que nós estamos aguardando que aquele que morreu em nosso lugar e deu a sua vida derramando seu sangue voltará para nos buscar e levar para estarmos na glória. Muitos estão preocupados demais com essa vida, quando deveriam estar preocupados com a vinda do Senhor. Outros, aqueles que estão realmente mergulhados no propósito de pregar o reino de Deus, aguardam ansiosamente a vinda do Senhor. Para esses, Tiago fala: tenham paciência, existe tempo para todas as coisas. O Senhor está trabalhando para salvar almas, para trazer pessoas para o reino dele. E tudo o que você precisa fazer enquanto está aguardando é continuar trabalhando na obra, trabalhando como o lavrador que lavra a terra, trabalhando, pregando o reino de Deus na terra com paciência, pregando todos os dias e fortalecendo o coração para que você se mantenha santificado, caminhando na palavra da verdade, para que esteja pronto para herdar o reino do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 7, nós lemos no versículo 21 e 22. Aqui em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, esse naquele dia se refere à vinda do Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que pratica a iniquidade, lembrando que iniquidade é aquele que sabe que alguma coisa é pecado e a pessoa mesmo assim pratica. A iniquidade é o pecado deliberado, o pecado premeditado, o pecado que a pessoa pensa, sabe, pode não fazer, mas ela escolhe fazer porque ela realmente quer fazer a sua própria vontade. Então esses não herdarão o reino de Deus. Retomando Tiago 5, portanto, devemos ter paciência, fortalecendo o nosso coração para podermos herdar o reino de Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Versículo 10: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nesses versículos 9, 10 e 11, Tiago fala que não devemos reclamar e nos queixar de uns em relação aos outros, porque falar mal a respeito do próximo é o mesmo que falar mal contra a lei. Em Tiago, no capítulo 4, nós vimos isso. Aqui em Tiago, no capítulo 4, nós vemos aqui nos versículos 11 e 12: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. 12. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, já no capítulo 4, Tiago tinha falado para não falarmos mal uns dos outros. Se eu falo mal de um irmão e eu julgo o meu irmão, eu estou falando mal a respeito da lei. A lei fala no segundo mandamento: amarás o teu próximo como a você mesmo. Se eu estou errando, eu gostaria que alguém me chamasse à parte e me falasse para voltar a fazer a coisa certa. Essa é a lei, é o segundo mandamento. Se eu, ao invés de fazer isso, amar o próximo e chamá-lo para orar com ele e repreendê-lo e ajudá-lo a encontrar o caminho certo novamente, prefiro falar mal dele e julgar a ele, eu estou falando mal do segundo mandamento. Estou falando mal da lei. Estou julgando que a lei está errada em que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. É errado. Quando o outro erra, a lei está errada e eu devo falar mal do próximo e julgar o próximo. Então, o que Tiago fala é que a lei está certa. Nós devemos amar o próximo e devemos ter misericórdia do próximo quando ele erra. Então, não devemos falar mal do outro, nem julgar o outro, mas devemos ajudar o outro. E agora, se eu julgo a lei, se eu falo mal do outro e dizendo que o segundo mandamento está errado, então eu já não sou alguém que observa, que cumpre, que obedece à lei, mas eu estou criando a minha lei, a lei de que eu posso falar de quem eu quiser e julgar quem eu quiser, sendo que na verdade só há um legislador, que é o Senhor, e só ele é que é juiz. Então, quando eu julgo alguém, quem eu sou? Voltando para o capítulo 5 de Tiago, nesses versículos 9, 10 e 11, nós não devemos nos queixar uns dos outros, para não sermos condenados, porque se começamos a reclamar do próximo, nós também teremos os nossos pecados expostos. Já é um pecado falar mal do próximo. O juiz, que é o Senhor, está à porta, vendo o que estamos fazendo, e ele nos julgará. Quando somos irritados, provocados e passamos por problemas com nossos irmãos, o versículo 10 fala que nós devemos tomar por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Por que os profetas? Porque os profetas pregavam a palavra, como por exemplo Jeremias, que alertava o povo de que o Senhor estava vindo com um castigo sobre eles, e eles ainda atacavam Jeremias, mas mesmo assim eles ainda intercediam pelo povo, mostrando que eles tinham paciência e amor em relação às pessoas que estavam recebendo palavras duras que eles mesmos entregavam, que vinham da parte do Senhor. Mas eles corrigiam o povo em nome do Senhor, mas com amor no coração eles intercediam. Tanto que o profeta Jeremias avisava o povo
de que se arrependessem e chorava pelo povo. Então, os profetas são o exemplo de que nós devemos tomar, exemplo de aflição, ter aflição e perturbação, querendo que os próximos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, se arrependam e se salvem. E devemos ter paciência nessa intercessão e nessa busca de que os nossos irmãos se salvem. E o versículo 11 fala que nós temos por bem-aventurados aqueles que sofreram. Ouvistes a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Jó teve os seus amigos condenando-o por pecados que ele não cometeu. Ele passou por sofrimentos, mas apesar dos sofrimentos e dos seus amigos apontando o dedo para ele, ele orou por eles no final e o Senhor mudou o seu cativeiro e deu a ele tudo em dobro. Então o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago está nos avisando que o próprio Deus tem misericórdia. Ele é muito misericordioso e piedoso. Misericórdia é uma palavra que é formada por duas palavras, miséria e córdias. Miséria é aquilo que nós carregamos, mas o Senhor entra com o seu córdias, com o seu coração. Apesar da nossa miséria, Ele tem e nos trata com o coração dele e nos traz para perto dele. Por isso que o Senhor é muito misericordioso. Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele olha para a nossa alma desejando que venhamos a nos arrepender. Então, se o Senhor é assim, nós, que somos servos dele, que somos filhos dele, devemos refletir esse modelo. Versículo 12: Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. O versículo 12 nos fala sobre não empenhar a palavra em coisas que não dominamos. Quem é o dono do céu? É Deus. Quem é o dono da terra? Também é Deus. Salmo 24, no versículo 1, fala que do Senhor é a plenitude da terra e todos os seus moradores. Foi Ele que criou a terra. Então, se nós jurarmos pela terra, nós estamos empenhando a nossa palavra por algo que não nos pertence. Então, Tiago fala, não façam juramentos. Ao invés de se preocupar em jurar, quem tem que fazer juramento é porque tem a palavra duvidosa. Se você for uma pessoa que fala e cumpre o que fala, você fala sim, sim e não, não, você não precisa fazer juramentos. O que Tiago está ensinando é: viva de uma maneira tão verdadeira que as pessoas acreditem na sua palavra quando você falar, Você fala e a pessoa já acredita em você e já sabe que pode confiar em você tranquilamente, sem precisar fazer juramentos. Aquele que precisa jurar, eu juro, é porque a palavra dele não tem confiança, não tem credibilidade. Significa que a pessoa já mentiu em algum momento, traiu a confiança de alguém, então essa pessoa precisa fazer juramentos, porque a pessoa que fala e cumpre sempre o que fala não precisa fazer juramentos, ela será conhecida como alguém que realmente é verdadeiro. A recomendação é: seja verdadeiro, para que você não tenha nunca que fazer juramento de nada, para que você seja conhecido como alguém que é verdadeiro e sempre que fala, vai fazer aquilo que falou. Versículo 13: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 14. O 13: É muito fácil orarmos com aqueles que estão aflitos, mas tantas vezes é tão difícil cantar louvores com aquele que está bem-sucedido porque acabou de ser abençoado por Deus. Precisamos ser pessoas mais capazes de cantar louvores com aqueles que estão sendo abençoados, com aqueles que acabaram de receber grandes realizações e vitórias. Precisamos tratar o nosso coração para orar
pelos aflitos e ao mesmo tempo cantar juntamente com aqueles que estão sendo bem-sucedidos. Tem outras pessoas que têm dificuldade oposta. Eles só gostam de estar com aqueles que estão na vitória. Só gostam de estar com aqueles que cantam louvores. E quando você pede para eles orarem e intercederem, eles não gostam. Nós precisamos fazer as duas partes. Precisamos consolar os que precisam ser consolados e orar por eles, e também precisamos aprender a ficar felizes e contentes com aqueles que estão sendo abençoados por Deus. Precisamos cumprir as duas funções, interceder e também comemorar juntos, porque aqui nós aprendemos a verdadeira comunhão. Aprendemos a estar com os nossos irmãos em todas as circunstâncias. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, os versículos 14 e 15 nos trazem uma recomendação de que a igreja deve ter um braço de apoio para aqueles que estão doentes, que estão em casa, que não podem participar do culto, das reuniões. Deve se chamar os presbíteros e eles devem levar o óleo, o azeite, em nome do Senhor, e ungir o doente. O azeite simboliza a presença de Deus, a presença do Senhor. Simboliza o conforto, o consolo de Deus. E essa unção sobre o doente é um sinal. Deus está alcançando a sua vida com esse elemento para que você receba a restauração da sua saúde. E o presbítero indo da igreja até o doente para orar sobre ele, mostra que a igreja está preocupada em cuidar das suas ovelhas, das pessoas que fazem parte da comunidade. Essa oração deve ser a oração da fé de que o Senhor tem poder de curar e restaurar a saúde do doente. Essa oração salvará o doente e o Senhor o levantará, sendo assim a vontade do Senhor. O levantará ou para a cura ou o levantará para ser promovido para o reino dos céus. Nem sempre o Senhor vai fazer a nossa vontade. Talvez chegou o tempo do seu familiar, do seu parente, daquela pessoa que está enferma, de ser promovida para o reino de Deus. E o Senhor levantará a pessoa para o reino de Deus. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se a pessoa estiver em alguma situação em que cometeu algum pecado, ao receber a oração do presbítero, ela está aceitando a reconciliação, a comunhão com Deus, então seus pecados serão perdoados. Versículo 16: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Versículo 16 fala sobre a importância da comunhão com os irmãos. Confessar as culpas uns aos outros é falar sobre os maus pensamentos a respeito do próximo. É falar: ontem eu pensei mal a seu respeito, me desculpa, meu irmão, me perdoa, meu irmão. É ter um relacionamento pacífico com uns e outros e orar uns pelos outros. Quanto é importante você interceder e orar por aqueles que estão passando por tribulações, por situações difíceis, fazendo pedidos a Deus, para que Deus dê força e consolo para que o seu irmão e a sua irmã consigam passar pelos momentos de tribulação e de dificuldades, recebendo a bênção da proteção e do cuidado do Senhor. Orem uns pelos outros e confessem a culpa uns aos outros para que sareis. Pessoas que vivem se criticando, que vivem julgando umas às outras, que não aceitam orar e ajudar aqueles que estão
necessitados estão criando feridas no relacionamento da igreja. Então, Tiago fala: ao contrário, confessem as culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis, para que a igreja esteja sarada, em comunhão, produzindo vida. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Lembrem que vocês devem cuidar da vida de vocês para manterem-se na justiça, porque, quando vocês estiverem na justiça de Deus, a oração de vocês será ouvida. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E se você duvida que a oração pode muito em seus efeitos, Tiago lembra no versículo 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então Tiago está nos lembrando que se Elias, homem comum, parecido conosco, orou, e Deus atendeu a oração dele, a ponto de não chover em 3 anos e 6 meses, para fazer juízo na casa de Israel, diante do pecado do rei Acabe, então nós podemos orar e termos as nossas orações atendidas. E versículo 19: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Muitas pessoas dizem que essa parte final, quando você prega para alguém que está se desviando e a pessoa se converte, então você faz a pessoa se converter do erro do caminho, faz com que ela seja salva da morte e que aquele que pregou para essa pessoa terá uma multidão de pecados cobertos. Mas na verdade o que o texto está dizendo é que se você prega para alguém que está se desviando e você consegue convertê-lo, você faz com que ele seja convertido do erro do caminho do pecador e você salva ele da morte e ele vai ter a multidão dos pecados que ele cometeu cobertos, em razão do arrependimento e da sua conversão. Mas o que importa é que, quando você prega para alguém e ajuda alguém que estava se desviando, você salvou uma pessoa de continuar nos pecados e Deus vai certamente recompensá-lo pelo bem que você fez. Em síntese, o ponto principal de Tiago capítulo 5 é chamar a atenção de que a vinda do Senhor está perto, de que nós devemos cuidar daquilo que nós colocamos como propósito na nossa vida. Nós devemos buscar as riquezas espirituais, que são riquezas eternas, e as riquezas terrenas devem estar investidas em fazer crescer o reino de Deus. Nós devemos respeitar os direitos dos trabalhadores e devemos também ser pacientes em nossos relacionamentos de uns com os outros, não nos queixando, tendo paciência e orando uns pelos outros, sem fazermos juramentos, mas honrando a nossa palavra, para que as pessoas reconheçam em nós que nós somos pessoas de palavra, que dizemos e realmente cumprimos aquilo que falamos, que nós venhamos a cuidar dos doentes e venhamos confessar as nossas culpas e orar uns pelos outros, reconhecendo o poder da oração, lembrando que devemos socorrer aqueles que se desviam para que a salvação que nós temos alcançado alcance também os que estão se perdendo. Preocupe-se com a vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima. Muitos estão se esquecendo da vinda do Senhor e pensando nas coisas desta terra. Pedro falou isso na segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3. Pedro fala: muitos dizem, desde que o Senhor morreu
estão dizendo que ele voltará, mas essa promessa já não vai mais acontecer, porque as pessoas estão perdendo a esperança. Mas é muito certo que a palavra do Senhor é verdadeira. Ele disse que morreria e ressuscitaria, e tudo o que ele disse realmente aconteceu. Ele disse que iria embora e deixaria o Espírito Santo, e ele realmente deixou. Então, assim como ele disse essas coisas e cumpriu, ele também disse em João no capítulo 14 que eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, essa palavra também certamente se cumprirá, porque o Senhor é Deus verdadeiro e Tiago chama essa atenção sobre cuidarmos da nossa vida em relação à vinda do Senhor, tendo paciência em todos os dias, fugir do pecado e mantermos-nos firmes na fé e na justiça.